Muito bem, eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Vitor, que foi secretário de Cultura, sabe muito. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Roberto. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Sempre um prazer estar aqui, Roberto, falando de cultura. Prazer é todo nosso. Do lado dele já está nosso velho, conhecido parceiro, professor Elton. Seja bem-vindo, professor. Ô, Roberto, parabéns a você pelo estúdio, pelas imagens que estão sendo geradas aqui. E um prazer sempre falar com você, uma pessoa muito capaz na entrevista, conhece muito Guarulhos e o seu público também que te assiste, né? Uma maravilha, sempre uma alegria. Olha, e é importante a cultura e a história, olha que coisa interessante. Nossa. História e cultura. Juntando os dois, esse ano 2022 é um marco importante, não, Vitor? É um marco muito importante. Esse ano a gente comemora, dentre outras atividades, o centenário da Semana de Arte Moderna, né? A Semana de 22. E diversas atividades vêm relembrar esse momento. E como qualquer aniversário que a gente faz, seja na vida pessoal, seja nas comemorações sociais, é sempre um momento de você rever aquilo o que se agregou nesse período, o que aconteceu, qual é a relevância, qual é o impacto e o que pensar daqui por diante, que é um pouco da trajetória que a semana traz, né, Elton? Exatamente. E a gente vai focar, Roberto, e todos que estão nos assistindo, a questão do reflexo da semana de 22, né, Vitor? Na história de Guarulhos. Então nós temos aí belos exemplares arquitetônicos, uma coisa inédita, o quadro do Padre Bento, feito pela Tarsila do Amaral. Esse quadro é de 1931, ele pertence à cidade de Guarulhos, ele está cedido, né, para a Pinacoteca, em consignação, e se acha exposto lá na Pinacoteca, por ocasião da semana de 22. Eu tive assim, o enorme prazer de ser a primeira pessoa a fotografar para a Secretaria de Educação e expor essa obra raríssima, de um valor assim, acima de 10 milhões, hoje seria calculado esse preço, né? Então nós temos o quadro do Padre Bento, nós temos da arquitetura moderna. Você está falando de sindicatos metalúrgicos, né? O prédio antigo dos sindicatos metalúrgicos. Nós temos o Conselheiro Crispiriano, que é também uma obra do Vila Nova Artigas, né? Também de arquitetura moderna. Nós temos o Parque Secap, como uma obra extraordinária da arquitetura moderna, também do Vila Nova Artigas. Temos uma obra não registrada oficialmente do Oscar Niemeyer, que fica lá no bairro Água Azul, no Clube do Água Azul. Não sabia. Pois é, isso é muito interessante essa história. O Niemeyer estava projetando aquela antiga fábrica da Duchen, Roberto, que foi demolida ali na Via Dutra. Um pecado. Um crime aquilo, né? E enquanto ele estava projetando lá, visitando a obra e tal, o proprietário falou, eu estou fazendo um loteamento, que é ali da Lutfala, né? Vai ter um clube, você não poderia fazer um projeto para o clube? Diz que ele ficou sentado assim na mesa, né, tomando café, fumando, e ele foi fazendo uns desenhos. Ele falou, eu faço, depois eu mando para você. Aí o cara pegou aquele esboço que ele tinha feito em cima da mesa, levou e fez o clube do Água Azul. Eu não sabia disso. Pois é. Então, agora dia 19, às 17 horas. Marca aí, dia 19, 17 horas. Isso, no Espaço Livre Café Bar, que fica ali na Salgado Filho, próximo ao Bosque Maia. Em frente ao Habib's. Isso, exatamente. Espaço da Vera Novo, uma grande parceira da cultura de Guarulhos, um lugar onde os artistas se reúnem, um lugar que merece ser visitado por todos, acompanhar lá, tomar um café, almoçar e acompanhar este que vai ser esse evento, então, a semana de 22, reflexos e perspectiva guarulhense. Então, para conhecer um pouco do que foi a semana de 22, conhecer esses impactos que chegaram até a cidade de Guarulhos e também repensar o que foi o modernismo no Brasil e o que a gente pode pensar hoje sobre arte e cultura num momento que é tão crítico para a cultura, poder entender o impacto que ela tem em quem seria, né, essas novas vozes que poderiam aí anunciar o próximo século nesse momento de celebração, né? E é importantíssimo você levar, principalmente a juventude, seu filho, adolescente, que está chegando no segundo grau aí, é muito importante, porque a semana de 22 teve uma virada de mesa, rumo, né, de mesa. Foi algo realmente
E é interessante que na época não teve tanto impacto, né? Parece que não foi percebido, porque era algo muito diferente e o novo sempre assustou historicamente, né, Elton? Exatamente. Então você tem essa vanguarda, né, que vai criar a antropofagia, né? Quer dizer, a antropofagia é como se a gente comesse, os antropófagos, né, comem carne humana, né? Esses caras comiam cultura, né, mas uma cultura nova. E assim, a gente observando a obra dos arquitetos e dos artistas do modernismo, você vai perceber uma vivacidade das cores, né? E um destaque incrível para as cores do Brasil, o verde, o amarelo, o azul. Quer dizer, eles estavam num processo de criação e que eles vão trazer essa perspectiva, né? E lembrando, né, Roberto e Vitor, né, nós estamos saindo da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, a semana de 22 ela acontece 3 anos depois. Então a necessidade do Brasil, que se mostrou naquele momento um país muito frágil, porque era um país agrário exportador essencialmente, o desabastecimento do mercado, então precisava rever tudo isso, né? Então nós vamos ter nessa necessidade de mudança da estrutura do país também a necessidade de uma renovação artística, né, Vitor? Com esses novos caras que vêm aí para negar muita coisa, principalmente a arquitetura neocolonial, né? Então eles vão trazer uma proposta nova em todos os campos que vai influenciar, né, Vitor? E é o primeiro movimento artístico legitimamente brasileiro, né? De você ter um trabalho, porque você tinha expoentes brasileiros que estavam na Europa, que estavam acompanhando. Mas esse movimento que acontece pela elite, claro, dentro do Teatro Municipal, 3 dias de evento ao longo de uma semana, mas ele é focado justamente no olhar para o que estava acontecendo aqui na Terra. Então esse olhar para a cultura brasileira, a sua história, a sua trajetória, e criando a partir dela, é o que faz essa virada fantástica e que, como você bem colocou, nunca é na hora, né? Depois a gente busca na história e vê qual que foi o marco, mas ela significa ali o nascimento de todas essas linguagens que já vinham fervilhando e se concentram nessa semana, e depois abre brecha para tudo que a gente já veio conversando aqui e muito mais que a gente conversa então no dia 19 às 17 horas no Espaço Livre Café Bar. Estaremos lá. Entrada gratuita. Uma apresentação obrigatória do comprovante de vacinação, máscara, porque a gente ainda precisa se proteger para, uma vez por todas, deixar essa pandemia para trás. E nós vamos contar com a presença de Roberto Samuel na mesa. Lá, com certeza. E de um estudioso, que é um músico excepcional, que é o professor Manuel, dono também de uma editora, e um sargento da base aérea. Olha que bom. Olha que coisa boa, né? Estudioso da semana de 22. E é um grupo gigante. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha. Eu até marquei aqui, porque é tanta gente que não dá para lembrar de todos. Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anitta Malfatti, Menotti Del Picchia. Eu não marquei aqui, mas você lembrou da Tarsila do Amaral. Gente, fantástico. Vamos repetir então. Dia 19, a partir das 17 horas, é um sábado. Ali, Paulo Facina, não, Salgado Filho. Salgado Filho, em frente ao Habib's ali. Espaço Livre Café Bar. Eu espero você lá, que eu vou estar lá também. Eu fiz questão de trazer os dois rapidamente, mas para fazer esse convite, eu vou fazer inclusive esse recorte. Então vocês já convidam o povo que eu vou fazer esse recorte. Vai lá. Legal, vai lá, Vitor. Pessoal, todo mundo então convidado para chegar sábado, dia 19, às 17 horas, no Espaço Livre Café Bar, na Salgado Filho, em frente ao Habib's, para o evento então da Semana de Arte Moderna, Perspectiva Guarulhense. Então, a gente inserir a história de Guarulhos na história geral, e a história geral inserida na história de Guarulhos. Como você falou, esse ano começa uma nova metodologia para as escolas, em que a gente traz aí a renovação do currículo. E aí nós temos que inserir a nossa história dentro desse currículo, né, Roberto? Porque ela tem história. Não é possível que uma cidade como Guarulhos não tenha história. A gente só precisa criar essa transversalidade histórica, né, Roberto? E aí nisso já é uma oportunidade excelente.